Muito bem-vindos para o nosso capítulo de número 11, acerca do amplo e complexo tema campos de força, defesas energética ou também campos de proteção. A quarta lei da apometria, na obra de José Lacerda de Azevedo, é que vai, então, fundamentar de forma acadêmica para uma lei que nos impressiona enquanto quantidade de possibilidades para a nossa condição encarnatória e para o nosso momento evolutivo. No capítulo anterior, de número 10, nós tivemos então a oportunidade de relatar uma experiência que nós tivemos acerca de uma ideia, de um projeto, de um desafio que foi estabelecer energeticamente campos de proteção para agências bancárias. Evidentemente que muitos são os outros e tantos mecanismos os quais nós tivemos a oportunidade de implementar e desenvolver à luz de ideias, de conceitos, de conhecimentos, e ainda à época, década de 90, nós não conhecíamos a apometria. Então, a apometria, ela vem suprir uma deficiência, transformando aspectos místicos, ou seja, aquilo que academicamente nós não tínhamos como explicação, para assumirmos uma postura acadêmica, científica, à luz, então, de uma lei, de um enunciado, de um conceito. Portanto, sempre devemos nos remeter à obra de Lacerda, do Dr. Lacerda, ou Irmão Lacerda, como hoje, na atualidade, ele se nos apresenta junto aos trabalhos de apometria que nós realizamos junto à FEAC. Nós vamos, no capítulo 11, começar a adentrar as 5 fontes de energias que estão à nossa disposição junto à natureza, junto ao nosso meio ambiente. E nós vamos começar focando para as matas. Então, todos nós, de alguma maneira, em algum momento, já estivemos junto às matas, já caminhamos dentro de uma mata, temos este hábito, temos trabalhos espirituais junto a uma mata. E a mata, ela, como singularidade, como fonte, ela reúne praticamente todos os elementos da natureza, representado pelos elementais. Assunto esse que nós também estaremos abordando em capítulo apropriado. Quando nós pensamos, então, quando focamos na nossa mente, quando pensamos em mata, o que nos vem à mente? Nos vem, obviamente, as árvores e nos vem a cor do verde. Portanto, nós vamos sintonizar as matas para precipitarmos a frequência do verde. O verde que é produzido pela clorofila na transformação da energia solar em matéria condensada. Portanto, quando nós pensamos no verde, nos sugere a cromoterapia.
usarmos o verde para algum benefício. No caso, nós vamos usar o verde, nós vamos nos focar para as matas como fonte de verde, para processos de higienização, limpeza, portanto, também para analgesia, pois o verde cumpre cromoterapicamente com a função de um potente analgésico. Então, sempre que nós demandarmos de fatores de higienização básica, a nossa vassoura do dia a dia para o pó, passar aquele pano básico para tirar os excessos, nos remete então ao verde. Portanto, para nós focarmos o verde, nós temos que pensar o verde. Nós temos que concentrar a nossa mente de maneira a nós termos claro na nossa mente o verde. Trata-se de um exercício, trata-se de um trabalho mental. E de onde nós estivermos, até onde estiver a nossa fonte de verde, esse espaço, então, que é de 1 quilômetro, que é de 10 quilômetros, que é de 100 quilômetros, esse espaço nós reduzimos e nos conectamos com esta fonte por meio da nossa tecnologia representada pelos campos de força, especificamente pelo nosso túnel. Portanto, seguindo o nosso protocolo de higienização, o primeiro aspecto, o primeiro elemento a nós plasmarmos será para a formação, para a criação do nosso reservatório de energias, ou, como nós convencionamos chamar, a nossa taça. Ativei a minha taça pela primeira vez, reativei a taça já criada pela segunda vez e assim sucessivamente, com inicialmente 7 pulsos, na sequência 3 pulsos. Então, como eu já tenho a minha taça, 1, 2 e 3. Reativei-a, visualizando o seu tamanho, a sua forma, junto a mim. Então, esta é uma possibilidade de nós termos a nossa taça junto a nós. Podemos ter tantas taças quantas nós imaginarmos e entendermos ser necessário. Uma taça junto ao nosso quarto, uma taça junto à nossa sala, uma taça familiar, uma taça junto ao nosso local de trabalho, uma taça junto ao carro, veículo com o qual nós transitamos e assim por diante. Então, a taça pessoal é aquela que estará conosco. Uma vez reativada, eu agora vou focar na fonte de energia que eu pretendo alimentar a minha taça. No caso, estamos falando verde. Então, eu me conecto com uma mata conhecida ou desconhecida, mas representativo do verde, para uma higienização específica, no caso, aquela higienização básica do nosso dia a dia. Então, vou estabelecer a conexão. O túnel representa conexão direta de onde eu estou para o objetivo pretendido, independente de distância física, porque a mente se conecta instantaneamente com um objetivo, com um objeto,
com uma situação, com uma pessoa. Muito bem, estou focando a mata, a minha referência de mata, com todo o verde necessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Estou conectado nesse momento com a energia do verde localizado na minha mata. A mata que eu estou estabelecendo como fator mental. Posso fazer a precipitação da energia e sempre, e isso também é importante que nós digamos, realçar que a apometria sempre conta, sempre contará com o apoio de seres espirituais. Não há nenhuma possibilidade de nós realizarmos a apometria sem a presença, sem a participação de seres espirituais. Por mais que nós tenhamos inconsciência, nós teremos a presença, no mínimo, do nosso mentor espiritual. Para os trabalhos espirituais, nós vamos contar então com egrégoras, com grandes grupos espirituais para um objetivo comum, caritativo e assim por diante. Então eu reativei a minha taça, ativei o túnel, me conectei com a minha mata, com as frequências. Vou pulsar intencionando, vibrando, doando um fator magnético para que daquelas energias, daquela fonte, se precipite na minha taça para um objetivo caritativo, altruísta em mim mesmo, que é limpar o meu campo espiritual. Então, por sugestão, nós pulsamos 7 ou múltiplos de 7. Vamos imaginar que para uma boa e consciente higienização, nós vamos pulsar 21 pulsos. 3 vezes 7, que é o nosso padrão convencionado e sugerido pela obra do Lacerda. Uma vez pulsado, nós podemos também, e junto desse processo, doarmos uma prece para o nosso mentor, para o nosso guardião, quer ele seja um Inca, quer ele seja um Guarani, quer ele seja da Legião dos Pretos Velhos, quer ele seja da Legião do irmão Hélio, do irmão Marcos, do irmão Lacerda. Nós podemos sempre, devemos, vibrar a gratidão por meio de uma emanação magnética, representado por uma prece. Então nós agradecemos a equipe, agradecemos ao nosso mentor e estamos com a nossa taça devidamente abastecida. Feito esse processo da transferência, nós fechamos o nosso túnel aberto. Fechando o túnel, 3, 2 e 1. Ok? E volto o meu foco e a minha atenção para onde estou, para o meu processo. Nesse capítulo 11, então, vimos que, especificamente, a fonte representada pelas matas vai nos prover com um tipo de energia específica para um tipo de higienização básica. Aquela faxina básica que nós demandamos todos, o nosso asseio corporal, que começa quando despertamos, que termina quando nós finalizamos o dia e vamos para o nosso descanso. Ok? Um abraço fraterno. Também queremos lembrá-los de que todos os que estão assistindo a estes vídeos podem se cadastrar ao nosso canal, podem ativar
o sininho que vai nos indicar sempre quando de um novo vídeo a ser então recebido. É importante que nós nos cadastremos e ativemos o sininho para estarmos recebendo então as comunicações. Um abraço fraterno, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.